Amigos do canal, mais uma vez é um prazer recebê-los aqui. Paulo Trombaco falando. Vamos dar sequência à abertura e ver os nossos tópicos de hoje. Tá? Esses são os nossos principais tópicos. Hoje o assunto líder principal é manipular relatórios, tá? Vamos ver como fazer toda a montagem, estrutura, um pouco da parte visual e alguns macetes aí como contar e localizar objetos, tá? Os demais já são geralmente conhecidos da maioria, né? Mas temos alguns macetinhos que podem ser interessantes para todos vocês aí. Selecionar e excluir colunas, ordenar sequência de valores, aplicar filtros para exibição ou exclusão, comportamento visual do relatório, gravar o layout de exibição, localizar e computar objetos e exportar relatórios, geralmente de 3 formas diferentes. Tá ok? Seguido com o vídeo, bola para frente. Bom pessoal, retomando aqui o nosso vídeo, após a nossa vinheta, vamos falar a respeito agora de manipulação de relatórios, tá? Todas as possibilidades que podemos fazer para deixar o relatório o mais próximo possível da perfeição da utilização para os nossos indicadores, tá ok? Vamos chamar um relatório qualquer, tá? Pode ser novamente o IW39, que eu já tenho uma tela aberta com os campos parametrizados como já passado no vídeo anterior. Ok? Então eu já tenho o tipo de ordem, tenho os status, as datas preenchidas, né? E vou executar. Perceba que eu não tenho nenhum layout pré-selecionado, tá? Então ele vai trazer para mim a informação do sistema standard. Executei o relatório, olha lá, me trouxe 4 colunas, tá? Basicamente ele trouxe uma ordenação automática pelo número da ordem, tá? Do menor para o maior, os tipos de ordem, data base início e texto breve, tá? Uma coisa que a gente vai começar a fazer as explicações é a respeito do comportamento dos relatórios, tá? A primeira delas, que acho que tem um pouco mais de impacto, é a respeito da informação agrupamento. O que é agrupamento? Quando você seleciona uma coluna, tá? Quando ele tem esse comportamento diferente do standard, e você pede para ordenar qualquer coluna que seja, e os valores estão os valores da linha de baixo são idênticos às linhas, à última linha de cima, ele apaga os valores. Ou seja, essa aqui é 15 do 6. Daqui até aqui, ó, é tudo 15 do 6. Aí ele altera para 16. Esse range de ordens é tudo 16. Esse aqui é 17, 21, 22 e 27. Tá? Esse comportamento do relatório se chama agrupamentos de informações. Tá? A gente vai ver depois lá o nome dele correto na seleção, se eu quero permanecer com essa opção ou não. Tá? Outra coisa, perceba que todas as linhas, eu tenho uma linha, tá, de cada cor. E entre a separação de linhas e colunas eu tenho uma linha mais escura. Ok? São comportamentos, são a questão da visão do relatório. Eu tenho um título, tá? No relatório tem um título também. Vamos guardando essas informações aí, ok? A primeira coisa que a gente pode fazer, a gente deve fazer na hora de manipular um relatório, é selecionar quais são as informações que eu quero para esse relatório, correto? Essa manipulação é através deste ícone aqui, ó, atuais, ou através do atalho Ctrl F8. Vou clicar em atuais, ele vai me abrir uma janela com possibilidades de todas as colunas, ou melhor dizendo, todas as informações que estão diretamente ligadas à ordem de serviço e que podem ser exibidas dentro de um relatório, ok? Para facilitar a nossa busca, eu vou clicar no nome da coluna para ordenar, tá? Ordenou de maneira alfabética, percebam pelo ícone vermelho. Se eu quiser inverter a seleção, eu clico de novo, ele faz a ordenação decrescente, né, de Z para A. Mais um. Área contábil, área operacional, são todas as informações dos dados mestres do objeto da ordem de serviço. Quais são as informações basicamente que nos interessam? Eu não vou passar por todas, tá, pessoal? Senão o vídeo fica gigante, tá? Eu vou colocar
código ABC, tá? Criticidade ABC do equipamento, condição de instalação da ordem de serviço, data de entrada e plano. Vou clicar lá, equipamento também e plano, tá? E aí tem diversas colunas aí para poder serem escolhidas conforme a necessidade do seu relatório. Plano de manutenção. Feito. Essas colunas, pessoal, são as colunas que vão estar exibidas no relatório. Temos duas formas de manipular a sua sequência, tá? Pode ser feita por aqui mesmo, através da seleção do ícone, e nós podemos descer a informação, tá? Selecionar topo, tá? Vai descendo uma por uma. Então podemos manipular a sequência de informações por aqui ou diretamente na janela do relatório, onde você dá um clique para selecionar a coluna e depois você o arrasta, como eu vou fazer agora. Fechei a janela, as minhas informações estão aqui, né? Eu vou pegar primeiro a informação do número da ordem, selecionei a coluna, vou arrastar para lá. A segunda eu quero o tipo de ordem, o equipamento, texto, categoria ABC do equipamento, eu quero antes do equipamento, a condição de instalação da ordem, eu quero antes do texto breve, data de entrada e plano vem para mim antes aqui. Manipulação bem simples, tá pessoal? Ordenado a sequência de colunas que melhor me interessa, eu vou continuar as manipulações. Vou voltar lá dentro das opções e vou ordenar. Segunda visão que eu tenho, pessoal, é a questão da ordenação. Qual que é o ponto de partida que eu quero ordenar esse relatório? Quero que seja ordenado pelo número de ordens, pelo tipo, pelo número do equipamento, pela criticidade ABC, pelo texto breve, pelo número do plano, pela database. Vocês vão escolher o que melhor lhes atende, tá? Como eu já havia feito um pré-filtro por data naquela hora, ela já permaneceu sinalizado com aquele pré-filtro, tá? Eu só vou inverter, eu vou colocar primeiramente ordem, tá? E depois eu vou colocar a database início, tá? Ou seja, ele vai vir ordenando ordem por ordem de um número e depois a database início. Por que eu estou fazendo essa inversão? Essa inversão ela é basicamente desnecessária, porque como a ordem não se repete, essa segunda parametrização para mim não vai ter função nenhuma, né? Então eu posso vir e posso retirar essa ordenação. Filtro. Eu posso já deixar pré-selecionado algum tipo de filtro para esse relatório, tá? E eu posso fazer essa filtragem através desta janela, selecionando quais são as informações, quais são as colunas que eu desejo pegar, uma, duas, três, quantas informações necessárias, e quero fazer um filtro de inclusão, ou seja, eu só quero que apareça essa informação, ou filtro de exclusão, falando assim, ó, eu não quero que apareça essa informação, tá? Nesse momento nós não vamos fazer o filtro por aqui, tá? Vamos fazer pelo relatório. A visão, a gente não tem muito que manipular, é apenas uns dados padrões do SAP. E representação, aqui é que a gente faz a manipulação mais visual e estética do relatório, tá? Lembra que eu comentei das linhas, ó? 100 linhas de separação vertical e horizontal. Vou clicar para a gente poder ver como ele vai se comportar. Sem título da coluna. Por enquanto eu vou deixar o título, depois eu vou ver como ele fica. A informação do agrupamento. Ó. Sem agrupamento de entradas na ordenação. Quando eu seleciono isso aqui, esse comportamento que está aqui, ó, ele vai sumir. Ele vai colocar 15 do 6 em todas as linhas até alterar. A mesma coisa aqui e aí segue. Largura de coluna ótima. Quando eu seleciono essa opção, ele vai sempre trazer o autoajuste do relatório, tá? Tentando sempre otimizar para a coluna na menor largura possível para poder melhorar a visão do relatório. Modelo com faixas é a questão de uma linha de cada cor, tá? Eu vou retirar isso aqui para o relatório ficar numa cor só, sem nenhum tipo de separação.
Tá ok? Essas são as principais informações que a gente consegue manipular para poder ter uma estética do relatório. Depois de selecionado as colunas, como a gente já fez, tá? Selecionamos a ordenação, se necessário os filtros, representação, precisamos gravar esse relatório, tá? No rodapé da janela temos o ícone aqui, ó, gravar como, tá? Aí eu tenho aqui as opções. Eu já tenho alguns relatórios salvos, tá? E eu vou querer gravar um novo layout para mim. Primeira coisa que nós precisamos entender, pessoal, existem dois tipos de salvamento para os relatórios. O primeiro é se ele é específico do usuário ou se ele é aberto a todo mundo. Quando é selecionada essa opção específica do usuário, esse relatório ele só é visível pelo usuário criador, não fica aberto para o público, tá? Essa configuração preliminar significa esse relatório é o meu relatório que vai ser exibido toda vez que eu executar o relatório de maneira estándar, tá? Se eu não tiver nenhuma pré-informação carregada, é sempre este relatório que eu estou criando que vai ser o exibido na tela, tá ok? É as duas informações desses dois campos aqui. Quando eu vou criar um relatório específico do usuário, eu não preciso da barra, tá? Quando é um relatório aberto para todos, aí a barra é necessária. Isso é padrão SAP, tá? Nesse caso meu aqui, eu vou criar inicialmente o relatório para todo mundo poder visualizar. Relatório de ordens 1. Aqui a gente já fez relatório de ordens 1. Tá? Você pode colocar o seu nome, o seu usuário, o seu login, tá? Especificar o nome, fica a critério. Isso aqui são campos que você manipula conforme você desejar. Configuração preliminar e vou pedir para gravar. Já colocou meu nome aqui. Gravei. Perceba que ele não tem linha e não tem faixa mais separando entre linhas e colunas, tá vendo? Então, um relatório mais, digamos assim, mais opaco, né? O relatório está aqui. Percebam que os campos ordenados agora, 16, tá vendo? Ele já não oculta mais os valores, tá? Eu posso até vir aqui início base, pedir para ordenar, ó, tá vendo? Eu mudei a ordenação do relatório, porém ele continua repetindo as informações, né, sem fazer o ocultamento da data quando está ordenado. Vamos fazer mais uma manipulação? Vamos voltar lá. Representação, não quero título. Ok. Percebo que sumiu o título do relatório. Tá? E aí tem essas possibilidades de manipulação mais visual e estética do relatório. O que eu trabalho muito, tá? Qual que é o padrão que eu gosto de deixar? Esses três aqui, ó. Não gosto de agrupamento, tá? Largura ótima e modelo com faixas, tá? Geralmente é o padrão que eu gosto de trabalhar. Vou sobregravar, tá? A minha informação. Sobregravar? Sim. Estou sobregravando. Confirmei. Tá lá o meu relatório, tá? Então, tá feito todos os dados aqui. Basicamente, isso é o que a gente utiliza para manipular o relatório. E aí você constrói com linhas e colunas, melhor dizendo, conforme a necessidade das informações que você quer extrair do sistema. Pessoal, continuando a falar sobre manipulação de relatórios, nossa próxima etapa agora é falar a respeito de filtros. Quando falamos de filtros, temos basicamente duas opções iniciais de poder trabalhar com filtro. A primeira delas é na execução do relatório, tá? Onde já selecionamos todos os ranges de informações disponíveis dentro de cada modelo de relatório. Neste aqui eu estou no caso da W39, tá? Uma vez informado um filtro nessa modalidade, uma informação nos filtros, no momento da execução, como vou dar um exemplo aqui na PM01 até a PM03, uma vez executado esse relatório com estes filtros, tá? Eu não consigo mais fazer alteração, ou seja, se eu vier aqui na coluna tipo de ordens, tá? E eu tentar fazer filtro ou tentar retirar, percebo que eu não tenho filtro nenhum,
tá? Porque o filtro externo já foi gerado com a classificação de ordens PM01 até PM03. Então eu não consigo vir aqui e modificar o filtro que eu fiz na execução do relatório, tá? Basicamente, qual que é a diferença então entre as duas? Qual que é a informação que você deve ter em mente? Se você tem certeza que você nunca vai precisar de uma informação, tá? Eu aconselho a você colocar essa informação aqui, porque aí você tem certeza na forma de exclusão, se você não vai precisar dela, ou na forma de seleção, no caso aqui fora, para ser uma das informações base, tá? Para que você sempre tenha ela no relatório, ou se você excluir, se você nunca a tenha no relatório. Se você tem essa convicção. Se você não tem e esse relatório, uma vez ou outra, pode necessitar dessa informação, aí eu aconselho que você faça o filtro no relatório, porque a informação vai ficar oculta dentro do relatório e no momento de uma geração você pode vir somente fazer um ajuste no filtro e a informação estará disponível, tá? Seja um filtro para seleção, seja um filtro para exclusão, ok? Essa foi a primeira situação. A segunda situação, ela já se restringe diretamente ao relatório em si. Quais são as duas opções? Ou eu posso excluir uma informação, tá? Uma informação simples, uma informação que é sequencial ou uma informação que é não sequencial, tá? Ou eu posso somente selecionar para ela aparecer no relatório. Então eu tenho essas duas opções. Primeiramente, vamos fazer uma manipulação aqui no relatório só para eu poder ver uma coluna a mais para a gente poder ter mais opções. Eu vou selecionar aqui de maneira rápida texto da prioridade. Selecionei, já foi aqui para o fundo, dou OK, relatório manipulado. Então eu tenho algumas informações aqui, ó, onde eu tenho algumas prioridades em branco. Nesse primeiro modelo eu vou excluir as prioridades em branco. Então vou selecionar texto prioridade, vou vir no filtro, tá? E aqui eu tenho duas opções. Ou vou através da seleção múltipla, excluir valores individuais, ou posso vir direto no campo onde eu quero excluir, onde eu posso dar os dois cliques no campo, valor individual, tá? Igual, tá? Excluir a seleção. Essa informação eu quero selecionar, essa informação eu quero excluir. No caso, como eu quero excluir o valor zero, seleciono excluir, o valor igual a... Como eu não coloquei nada, ele interpreta que valores igual a vazio, né? Ele quer retirar do relatório. Perceba que eu tenho algumas informações aqui, pelo menos as visíveis, uma, duas, três, quatro opções visíveis de texto de prioridade em branco, e eu vou aplicar o filtro. Está processando. Percebam que todos os meus filtros, as minhas prioridades em branco foram retirados do relatório. Tá? Ainda neste relatório, ainda nesta coluna, eu vou fazer um outro filtro, mas agora somente do que eu quero exibir, para poder fazer aquela menção de aplicar dois filtros, um de exibição e um de exclusão, na mesma coluna, no mesmo grupo de informações. Vou selecionar de novo texto prioridade, vou vir na coluna filtro, mas agora eu venho na seleção múltipla. Aqui valores individuais, perceba que é o que está lá fora, tá? Dos valores individuais, eu vou querer ver somente o que for só o que for elevado. Então eu vou escrever elevado e vou aplicar e vou continuar. Olha lá. Perceba que ele já eliminou para mim todas as opções que não são elevado. Então, dentro de uma mesma coluna, de uma mesma informação, eu posso remover valores que eu não desejo e posso indicar valores que eu desejo, tá? E eu posso fazer isso de maneira múltipla, que vem a ser de maneira múltipla. No caso da exibição, eu quero ver quem é elevado, quero ver quem é muito elevado. Duas informações ou três informações, depende. A próxima informação, vamos ver. Vou transferir novamente e executar. Qual que é o texto do muito elevado? Vamos retirar.
Tem uma pequena falha. Normal quando não se digita exatamente o que se tem no texto. Então eu venho aqui no valor, vou remover este filtro e este filtro. Vamos executar e executar de novo. Processado. É muito alto, não é muito elevado. Tá vendo? É altas gafes, mas normal de aula, não vou editar e fica para vocês entenderem que o professor também às vezes comete gafes. Então vou agora colocar um Ctrl C, selecionar a prioridade, colocar um filtro, para não ter erro dessa vez, seleção múltipla, um Ctrl V, reloginho, executar, confirmar. E aí está o meu filtro, muito alto e elevado, e excluindo, tá, os valores em branco, tá? Então é um tipo de filtro. Posso colocar filtro em outras colunas? Posso. Lá tem um tipo de filtro, aqui eu quero ver somente o que é condição de instalação igual a zero. Então vou selecionar a coluna condição de instalação, vou aplicar no filtro, condição de instalação igual a zero. Informei o dado, né? E vou confirmar. Então, feito isso, o meu relatório está montado. Vamos supor que esse para mim é o padrão que eu quero exibir, tá? Quero sempre gerar um relatório nesse formato e não tenho mais o que alterar. A não ser, eu vou retirar a coluna plano de manutenção por ela estar em branco. Botão direito, ocultar. Depois de eu ajustar os layouts da minha coluna, agora eu ajustei os filtros. Então eu tenho os meus filtros na prioridade, tenho o meu filtro na condição de instalação. Se eu quiser que esse relatório saia sempre dessa forma, é só eu venho manipulação de relatórios, vou dar um gravar como, vou selecionar aqui relatórios 2, porque eu quero uma outra variante, e vou pedir para gravar. Feito isso, dei OK, o relatório está feito. Vou voltar na execução. Está aqui minha tela inicial com os filtros. Eu vou executar o relatório para poder gerar uma nova informação. Meu relatório inicial que eu estava antes. Vim em configurações, variante de exibição, chamar, ordens 2. Relatório pronto com os filtros estabelecidos conforme desenhado. Tá ok? Pessoal, continuando aí a questão da manipulação de relatórios, uma coisa que a gente pode fazer é a alteração desse layout, mas não fazendo manipulação de uma coluna agora, mas sim trocando todo o relatório, tá? Selecionando um outro layout. Como nós podemos fazer isso? Configurações, variante de exibição, chamar. Quando eu faço isso, ele vai abrir todos os layouts já pré-configurados para esse relatório, tá? Neste caso, eu vou trocar para um relatório que tem um pouquinho mais de informações. Percebo que ele tem um pouco mais de informações para poder demonstrar para vocês algumas outras funcionalidades referentes a relatório. Tá? Uma que eu vou comentar agora, pessoal, é que eu utilizo muito para contar objetos e relatórios. É quando você precisa fazer uma contagem simples de uma informação única, tá? E para você não precisar fazer um filtro, você faz uma contagem. Vamos dar um exemplo? Vamos ver aqui, ó. Primeiro eu vou fazer uma contagem geral de itens. Quantas linhas tem nesse relatório meu? Esse aqui é um relatório relativamente simples, né? Eu consigo perceber pelo tamanho da barra de rolagem. Mas às vezes eu tenho relatório de 2.000, 3.000, 5.000 linhas. Se eu quero saber a quantidade total, basta eu selecionar qualquer coluna que eu tenho certeza que tem todas as informações até o final. Não pode ser tipo nota, que tem valores em branco, fim básico, alguns valores em branco, prioridade. Então eu pego um que eu tenho certeza que tem todas as linhas, tipo ordem ou status. Eu vou pegar status para seguir já para o segundo exemplo. Vou selecionar a coluna, vou vir no ícone procurar, vou dar um clique. Ele vai abrir na janela. Qual que é o termo de pesquisa? Nessa primeira busca, eu não quero nenhum termo específico, eu quero apenas contar quantas linhas esse relatório compõe esse relatório. Então eu venho,
Uma busca genérica é através do caractere asterisco, certo? Informo ele lá, veio na última opção, ó, exibir número de ocorrências. Seleciono essa opção e vou no OK, avançar. Perceba, ele me dá um total, uma entrada de 49. Ou seja, esse relatório tem 49 linhas, tá? Uma contagemzinha simples. Vamos ver uma outra aplicação? Eu quero saber desse relatório quantas ordens estão liberadas, tá? Ou o status é aberta ou o status é liberado. Vamos fazer um teste? Vamos. Vou substituir o caractere asterisco pela palavra lib, pelo termo lib, né? Não precisa ser idêntico ao relatório, tá? Ele consegue entender o maiúsculo e o minúsculo de forma automática. Então, lib, vou apertar Enter. 20 recorrências. Teoricamente, eu preciso ter agora 29 aber. Então, eu vou fazer a conta, lib, aber, Enter. 29 ocorrências, 29 com 20, 49 é o total do relatório. Tá? Isso serve muito para fazer algumas pesquisas rápidas, né? Você precisa fazer um indicadorzinho bem rápido, entendeu? Sem precisar demonstrar nada, apenas contabilizar. Qual que é o percentual de ordens abertas que eu tenho? 49, nesse caso aqui 29 ordens abertas dividido por 49. Ordens liberadas, 20 dividido por 49. Tá? Um indicadorzinho só para você fazer uma anotação, para você ver como tomar perspectiva dentro desse relatório e dos pré-filtros que você já utilizou. Tá ok? Essa mesma função, pessoal, serve para vocês localizarem objetos. Um exemplo. Eu preciso saber, dentro do meu relatório de 4.000 linhas, aonde eu consigo achar o termo sala gerente. É uma ordem de serviço que eu preciso tratar, que eu preciso instalar o ar-condicionado na sala do gerente, tá? Senão o bicho pega, né? Prioridade menos 1, né? Acima do 0, né? Aquela que o bicho pega. Seleciono a coluna texto breve, vou lá no meu ícone procurar ou Ctrl F, dou um clique e vou digitar o termo sala espaço gerente e vou apenas direto no OK avançar. Eu não preciso contar, eu só quero localizar. Percebeu, pessoal, que o SAP ele me direciona para a célula onde tem esse termo, tá? Se eu tiver mais um, eu clico de novo no OK avançar. Como eu não tenho, ele dá nenhuma outra ocorrência encontrada. Vamos supor que eu quero pesquisar um termo que já tem mais de uma ocorrência, tá? Eu vou pesquisar aqui, vou selecionar o item chamado revisão. Vou selecionar de novo minha coluna, já está selecionado. Vou lá no ícone e vou escrever revisão. E vou apertar Enter. Ele foi na primeira linha do relatório onde tem revisão. Ele marcou com uma cor um pouco diferente. Percebam pela diferença de tons das 3 linhas aqui. Não é essa a ordem que eu quero outra ordem com revisão. Aperto Enter, ele desceu para próximo. Enter, não tenho mais, só tem as duas. Tá? Então é uma das duas ordens de serviço. E aí você consegue fazer essas buscas e isso serve para qualquer coluna. Tá? Pode ser prioridade, pode ser data, status, pode ser texto, pode ser número. Tá? Se você quiser selecionar uma palavra inteira e perfeita, quando você seleciona esse só procurar a palavra completa ou valor total, aí ele vai selecionar, ele vai procurar exatamente o termo que está aqui, ó. Eu vou dar um exemplo, eu vou colocar aber agora e vou pedir para ele procurar. Nenhuma ocorrência, porque dentro dos status do sistema da ordem eu não tenho nenhuma ocorrência que é só aber, tá? Então tem essa diferença aí, tá ok? Fica mais essa dica para a gente poder utilizar e manipular relatório e fazer buscas rápidas. A última opção, pessoal, que nós temos agora para a gente poder finalizar esse vídeo é a questão de exportar os dados para o Excel e manipular fora do sistema, tá? A forma mais tradicional, geralmente que se tem de exportar, dependendo do tipo de relatório, porque tem algumas parametrizações de relatórios diferentes que não tem todas as opções.
Nesse relatório da W39, eu tenho 3 opções de exportar relatório. A mais comum é através do ícone que já compõe a barra de comandos do sistema. Eu tenho um ícone lá, ó, planilha eletrônica ou Shift F4. É só eu clicar nela, ela vai pedir para mim confirmar, só eu vim no sim, tá? No avançar, não preciso me importar com o número 1 nesse momento. Ele está processando. Aqui ele me oferece tabela normal ou tabela pivô. Tabela pivô, pessoal, é a famosa tabela dinâmica, tá? Se eu selecionar somente tabela, vai vir somente a matriz, linhas e colunas. Se eu selecionar tabela pivô, tá? Ele vem as linhas e colunas e mais uma outra aba, mais uma outra planilha dentro do mesmo Excel, já com uma sugestão de tabela pivô, de tabela dinâmica, para você poder montar os seus relatórios e as suas contabilizações, tá? No caso nosso, eu vou deixar selecionado também a pivô para poder mostrar e já ficar registrado no vídeo. Dou OK. Microsoft Excel? Sim, Microsoft Excel. Clico em avançar, ele está processando, está abrindo o meu sistema, abriu o meu Excel, tá? Vou ajustar o meu Excel dentro da janela do nosso vídeo. E aqui eu tenho a planilha 1 com todos os dados do relatório, tá? E a planilha 2 é a minha tabela dinâmica, tá? Onde eu consigo manipular a informação da tabela dinâmica e fazer as buscas aí, tá ok? Se eu tivesse lá selecionado somente planilha e não planilha pivô, ele traria somente essa planilha número 1, tá? E aí fica a critério de vocês. Dica, pessoal. Essa planilha ela não está salva em lugar nenhum. Essa planilha ela está dentro do sistema. É uma planilha virtual que não está salva. Portanto, tudo que vocês fizerem, manipularem aqui, tá? Ele não fica registrado no sistema, não registra em lugar nenhum. Tá? E meu Excel quis parar bem na hora da gravação do vídeo, mas eu vou esperar que ele vai ser paciente comigo e não vai fazer eu regravar o vídeo do início. Aí, falei, liberou, olha que belezinha. Então pintei vermelho. Toda essa parte aqui, pessoal, não está salvo em lugar nenhum, tá? É uma planilha em Base, uma planilha virtual. Primeira coisa que eu preciso fazer para manipular esses dados é salvar em algum lugar. Eu vou vir, vou salvar a minha planilha na minha área de trabalho, tá? Aqui, pessoal, para ganhar um tempinho, vocês viram que deu uma puladinha mágica no vídeo, né? Eu já abri o Windows Explorer, já fui lá em salvar como e já abri a minha pasta onde eu vou salvar aqui. Eu vou botar um relatório aqui, IW39, tá? E vou salvar, tá? Salvei o relatório, aí eu posso fechar direto pelo Excel ou posso fechar através do SAP, tá? Fica a critério do usuário. Outra forma de exportar, pessoal, é através da barra de menus em cima lá, lista, tá? Planilha eletrônica, número de coluna chaves, vai processar. Percebam que é a mesma forma, tá? Nesse caso aqui, eu não vou nem continuar porque é o mesmo método, mas são caminhos diferentes. Outra opção, eu já vi algumas pessoas fazendo dessa forma, é selecionar a planilha como um todo, no ícone superior esquerdo do relatório, botão direito, tá? Planilha eletrônica. Essa forma de exportar, pessoal, é um pouco diferente da outra, tá? Porque essa já vai direcionar o arquivo para um local dentro do seu servidor, da sua máquina ou da rede, tá? Aí ele salva o arquivo naquele local e apresenta a pasta para você, diferente do outro modelo, que é uma planilha mais virtual que você tem que salvar, tá? Basicamente o processo é o contrário. No anterior que eu mostrei, você abre a planilha e tem que salvar. Nesse aqui você já põe todos os dados para você salvar a planilha e aí ela é aberta para você, tá? Vamos seguir aqui, dando o OK. Ele vai processar aqui as informações do relatório. Lembrando que quanto maior o relatório, maior o tempo de processamento, maior o tempo de geração do relatório, tá? Então, dependendo do tamanho
do relatório que você precisar exportar e você atingir o timeout do sistema, que geralmente é de 30 minutos processando alguma ferramenta, varia de empresa para empresa, ele derruba. Se ele derrubar, você vai ter que voltar lá nos seus filtros e quebrar o relatório na metade, se for por tempo, por quantidade, e fazer essa manipulação, tá? No caso meu aqui, eu vou selecionar aonde salvar a minha pasta, esse é o arquivo que eu vou salvar agora. Já informei aqui, vou salvar na minha área de trabalho, relatório de ordens, e vou pedir para salvar. Tá? Ele vai pedir para memorizar algumas funções, tá? É padrão do SAP isso para ter todos os acessos. Aí ele vai me abrir o Excel e já vai projetar para mim a tela com os dados do relatório. Diferentemente do outro modelo, pessoal, este aqui já está salvo na área de trabalho aonde eu indiquei, ó. Olha o meu relatório aqui, ó. Vou mudar de posição. Relatório e W3D, relatório W39, relatório de ordens, tá? Então é a forma que a gente tem de manipular os relatórios aí. E vou fechar esse aqui e voltar para o SAP. A última forma de exportar relatório, pessoal, é através do arquivo TXT, tá? Vamos lá também em lista, gravar file. Aí vai processar, geralmente texto com tabuladores, tá? E vamos pedir para gerar esse valor. Mesma coisa, pessoal, ele já pede um local para salvar, tá? Vou colocar lá IW39, relatório ordens, e vou pedir para gerar. Pede para memorizar novos dados, transferência de dados gerada. Vamos ver como ele se comporta. Acessar minha área de trabalho. Olha lá, relatório de ordens. Nesse caso aqui eu só esqueci de colocar o TXT na frente. Ponto .txt. Gerei o relatório. Vamos abrir. Olha lá, é outra forma de exportar os dados do SAP, tá? Aí fica a critério de cada um, conforme a gente quer trabalhar. Alguns relatórios, pessoal, só são exportados nesse formato. Aí é só você importar para o Excel e salvar em Excel formato XLSX, ok? Então fica aí as formas de a gente poder brincar e manipular os relatórios do SAP. Para finalizar, agora acho que de vez, né? O SAP não é muito visível, não é muito usual, mas ele às vezes tem alguns relatórios, alguns gráficos que eles conseguem gerar também. Nem eu volto a falar. Você pode contar, você pode fazer algumas brincadeiras. Vamos ver a criticidade do equipamento. Selecionei a coluna, onde eu sei que tem de 3 a 4 opções, e vou clicar em gráfico. Ele abre uma janela e fala: categoria E tem mais ou menos 30, o A tem uma coisa acima de 10, deve ter acho que 11 pela divisão de escala, né? Aí vazio também tem alguns, o C deve ter acho que 3, o B tem 1 e o 4 tem 1. Tá? Então o SAP também tem alguns recursos de trabalhar com filtro quando esses dados não são tão dispersos, né? Em relação ao TAM, tem 3 TANs, né? Um pouco mais de 40 com o TAN 103, o TAN 102 e o TAN 111. Tá? Então, fica as dicas aí, tá? De como a gente poder manipular, gerar, brincar e trabalhar com os relatórios de forma geral para poder sempre facilitar o nosso dia a dia na utilização do SAP como um todo e não exclusivamente do SAP PMI, tá ok? Bom, pessoal, finalizando o vídeo de hoje, tá? E aproveitar para poder pedir o like de vocês. Deixe seu comentário lá nos assuntos a respeito dos pontos que você gostou do vídeo. E se você não gostou, também é um direito seu. Deixe seu dislike e também faça o comentário sobre o que você não gostou para a gente poder estar melhorando cada dia. Se inscreva no canal para poder fortalecer, para a gente poder aumentar a divulgação dessa ferramenta SAP PM na internet o máximo possível. Clique no sininho para você ser sinalizado a cada upload novo de vídeo no canal e você poder estar acompanhando a evolução dos assuntos. E para finalizar, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as suas comunidades, com os seus grupos aí para a gente poder estar aumentando o conhecimento dessa ferramenta junto a todos aí.
tá? Aqui tem mais alguns meios de contato comigo, tá? Também tem um perfil lá no Instagram, que aos poucos eu vou estar lançando todas as dicas, alguns comentários, né? Fazendo complemento aos vídeos do canal. E caso alguém tenha alguma dúvida, queira saber a respeito de treinamento, mais informações do SAP e tudo mais, eu posso estar ajudando. Fique à vontade, pode mandar um e-mail aí. Tá ok? Encerrando o vídeo. Mais uma vez, obrigado a todos os presentes até agora. Fiquem com Deus e até mais.